Sempre que nós vamos entrar numa caminhada da fé, não é? A maioria de nós aqui já estão há muitos anos a viver essa fé em Jesus Cristo. Nós sempre vamos entrar por situações inesperadas, e situações que nós não estávamos à espera que elas acontecessem, e a nossa jornada, como fala a palavra, de fé em fé, nós vamos caminhando, porque há diferentes temporadas que nós vamos vivendo, diferentes situações. E eu não sou diferente dos irmãos, eu tenho situações diferentes que vão acontecendo na minha vida, processos diferentes, e de há uns tempos para cá eu comecei um novo processo na minha vida, algo novo que Deus está a fazer, que Deus já vinha profetizando também sobre a minha vida. E então nós vamos entrando nos tempos que Deus vai colocando diante de nós. E uma das novidades que eu tenho na minha vida é que eu estou noivo, não é? Está ali a minha futura esposa. Eu sabia que alguns irmãos iam fazer porque realmente já vai há alguns anos, não é? Para quem já me conhece. Ô terra! Só falta aquele pulinho assim, não é? E então, irmãos, esses processos novos que nós vamos entrando e que nós vamos vivendo vão nos colocando desafios novos. E eu quero partilhar uma palavra que está em Números capítulo 13. Nós não vamos para lá ainda, mas nós vamos falar um bocadinho sobre o povo de Israel e trazer isso também para a nossa vida, para as nossas vivências. E como eu estava a dizer aos irmãos, nós vamos então passando processos diferentes, vamos entrando em novas etapas e Deus vai nos mostrando e vai nos dando a compreender também esses tempos novos que nós vamos entrando. Às vezes nós não sabemos o que é que devemos fazer, como devemos agir, e simplesmente, enquanto Deus não fala, nós devemos fazer aquilo que já está nas nossas mãos para fazer e continuar a fazer. Até que chega um momento em que Deus vai começar a falar connosco e vai nos despertar para um novo tempo, que pode levar ainda muitos anos para entrarmos nesse tempo, mas a semente vai ser lançada no seu coração, a fé vai ser ativada no seu coração, para que no seu tempo você entre nas promessas, entre naquilo que é o tempo que Deus prometeu para a sua vida. E eu estou a viver essa circunstância agora, estou a entrar num tempo em que Deus já tinha falado comigo há alguns anos atrás. E ao longo desses anos nós vamos entrando numa cultura, numa habituação. Nós vamos servindo a Deus, vamos vivendo a nossa vida, o dia a dia, trabalhamos, tentamos frutificar, multiplicar e vamos entrando num ganhar de hábitos que se torna algo sistemático na nossa vida. E toda a estação que nós experienciamos naturalmente falando, todas as estações que nós vamos passando, nós vamos tendo experiências e sensações diferentes, porque a determinado momento a estação começa a mudar e então as sensações começam a mudar também. E aquilo que começa a acontecer quando nós estamos muito tempo numa estação é que quando a estação começa a mudar, começa a ser difícil lidar com as diferenças do novo que está a acontecer. Eu quero ler primeiramente Romanos capítulo 12, um versículo bastante conhecido dos irmãos. Romanos 12, 2, que diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para nós experimentarmos então a boa e agradável vontade de Deus, nós vamos precisar do primeiro passo, que é uma renovação de mente. E também, ao mesmo tempo, uma não acomodação com padrões mundanos, com
circunstâncias naturais que nós vamos acomodando de forma natural, porque estamos nesse processo, vamos automaticamente ganhando esses hábitos e aquilo passa a ser a nossa cultura, passa a ser a nossa acomodação. E ao mesmo tempo que nós trabalhamos isso, nós estamos no mundo e então acabamos por nos acomodar também aos padrões mundanos. E isso leva a nós chegarmos a este ponto aqui em que Paulo ensina para nós não nos conformarmos, ou seja, não haver uma conformidade, não haver uma acomodação com hábitos e rotinas que nós vamos ganhando ao longo do tempo. E foi um bocadinho isso que aconteceu comigo, com essa experiência que eu tive ao longo destes 7 anos, para que eu pudesse entrar num novo tempo. Houveram circunstâncias que eu fui vivendo e fui-me acomodando a elas. E então, quando chega ao tempo daquilo que Deus tem para nós, existe uma acomodação que nós estamos habituados e que nós vamos ser confrontados com o novo. Eu estou a usar a minha experiência, mas você com certeza vai adequar isso à sua experiência também, ao seu dia-a-dia, às suas situações, às promessas que Deus tem sobre a sua vida. Porque aqui nenhum de nós temos fórmulas exatamente iguais, uns iguais aos outros. Nós vamos tendo experiências diferentes, vivências diferentes. Mas aquilo que eu quero chamar a nossa atenção e trazer essa mensagem para a igreja está relacionado com a nossa acomodação às coisas. Com o facto de nós estarmos, por exemplo, imagine, eu sou pregador da palavra. A minha tendência pode ser uma acomodação na forma de eu pregar, por exemplo. Eu vou me acomodar àquela forma, àquele padrão, e então eu vou criar hábitos, vou criar uma cultura. O problema é que quando Deus deseja algo para nós, imagine, uma criança recebe uma promessa de um pai que lhe vai dar alguma coisa no futuro, mas ela ainda não está capacitada para receber aquilo. E ela vai tentar imaginar a promessa de acordo com o estado dela, naquele momento. Mas, com o desenrolar do tempo, vai acontecer que o corpo vai começar a mudar, vão haver mudanças, circunstâncias que vão mudar. E quando chegar o momento dessa promessa que o pai fez à criança, vai chegar o momento da realidade daquilo que o pai falou. E é nesta transição para o novo tempo que entra a grande luta que acontece no nosso coração. E nós vamos ver que o povo de Israel viveu isso. O povo, aqui em Números 13, eu vou ler só alguns versículos para nos trazer a palavra. Mas eu vou resumir também um pouco da história, que eu acredito que a maioria de nós já conhece. Tem a ver com Moisés enviando os 12 espias para espiar a terra prometida. E a mensagem que eu quero partilhar com os irmãos hoje, o título da mensagem é Entrando nas Promessas de Deus. Amém? Eu acredito, quem tem promessas de Deus aqui? Alguém? Faz assim com a tua mão. Eu tenho uma promessa. Então, todos nós aqui temos algo em comum. Todos nós recebemos uma promessa da parte de Deus. E eu quero falar com os irmãos sobre a realidade de nós entrarmos na promessa. É que uma coisa é você ter a promessa, outra coisa é você ter a experiência de entrar na promessa. Uma coisa é eu prometer-lhe dar um carro muito bom para si, e você começa a imaginar como será aquele carro. Outra coisa é a realidade em que você vai entrar dentro do carro e vai usufruir dele. Você vai usufruir da promessa. Nós podemos também usar esta figura, esta analogia, para compreendermos, por exemplo, a volta de Jesus. É uma promessa para a igreja. E nós às vezes debatemos tanto sobre a volta de Jesus, só que nós esquecemos que um dia nós vamos literalmente entrar na promessa. E precisamos de nos adequar aos tempos em que essa promessa vai ser cumprida.
Porque em toda a palavra de Deus, em todas as circunstâncias do povo de Deus, há tempos e estações diferentes. Então, assim como acontece na nossa vida, de uns 50, 60, 80 anos, o tempo que a gente vive aqui na Terra, nós temos tempos e estações, mas a história é formada por tempos e estações. Deus trabalha com o seu povo com tempos e estações. E o tempo da volta de Jesus será um tempo em que o povo vai entrar na promessa e vai ser um tempo de amadurecimento da igreja. Então já não é mais o estado em que a fruta está verde, ela vai estar madura, já vai ser uma cor diferente, circunstâncias diferentes, uma mentalidade diferente, uma mentalidade madura da igreja. Então são circunstâncias diferentes. E esta mensagem que eu quero trazer é para nós aplicarmos à nossa vida aquilo que está a acontecer connosco. E eu creio que Deus vai trazer para si algo que vai tirá-lo da zona de conforto, vai tirá-lo da acomodação para você tomar decisões na sua vida. Então, entrando nas promessas de Deus, eu quero ler consigo alguns versículos de Números capítulo 13, que diz assim, vamos ler o versículo 1 ao 3, diz assim: disse o Senhor a Moisés, repare que é Deus que está a dizer a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Depois começa a enumerar os nomes, e vamos saltar para o versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi ao Negueb, penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais e em fortalezas? Também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não? Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. E vamos saltar para o 25, que diz assim: ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Até aqui. Fazer um resumo muito breve. O povo estava há 40 anos no deserto e estava a entrar na promessa. Literalmente. Eles estavam a pouca distância da terra prometida. E então há uma ordem de Deus para enviar estes 12 espias lá para analisar a terra. E o detalhe aqui que eu quero chamar a atenção é que eles estiveram lá 40 dias a analisar. Eles tiveram tempo para processar tudo o que eles estavam a ver. Eles tinham uma ordem para analisar a terra, os detalhes, se tinham fortalezas, se não tinham, se tinha matas, se era deserto, enfim. E eles tiveram tempo para processar a promessa. Estes homens foram privilegiados porque eles foram enviados na frente e eles tiveram esse tempo para processar aquilo que estava a acontecer e para digerir no coração aquilo que tinha sido prometido ao povo. E então, a maioria de nós já conhece a história, que o povo começa, então 10 desses espias começam a denegrir a terra e começam a dizer que não vale a pena entrar lá, porque há gigantes e porque a terra engole os habitantes, enfim, eles começam a dar uma dimensão que não existe e usam a imaginação para o lado errado. E há 2 homens, Josué e Caleb, que então tomam uma postura diante da promessa e eles têm uma atitude diferenciada, e a Bíblia fala que têm um espírito diferenciado, e então eles dizem: não, nós somos capazes de entrar lá e nós vamos ter que lidar com estas situações, mas vamos conseguir conquistar aquilo que o Senhor já disse que era nosso. E então eu quero analisar convosco aqui o detalhe de o povo estar habituado ao Egito. Passou daquela centenas de anos de estar no Egito como escravo, passaram para um deserto, estiveram 40 anos no deserto. E a pergunta que eu quero fazer é, tanto num tempo como no outro, será que eles tiveram tempo de acomodação? Eles estavam tão acomodados ao Egito que quando eles passaram para um novo tempo, para o deserto, eles olharam para trás. Porque eles estavam acomodados com o antigo.
eles estavam acomodados com aquilo que eles tinham no Egito e não se estavam a acomodar ao novo. E o que é que aconteceu? Estavam para entrar na terra da promessa e há uma terceira oportunidade. Então que eles vão entrar literalmente no destino final. E eles são então confrontados novamente com o velho. E estes 10 homens que tomam esta postura, eles revelam então essa acomodação. Porque o antigo é mais seguro, o antigo é melhor, porque é aquilo que nós estamos adaptados, estamos acomodados. E estes homens mostram precisamente essa acomodação. E a acomodação, irmãos, ela é provocada por hábitos e costumes. Você entra aqui, por exemplo, pela primeira vez na igreja, você começa a frequentar a igreja, você automaticamente vai se inserir num grupo, vai começar a criar hábitos e uma cultura diferente. Porque você vai estar no meio de um grupo, vai estar no meio de um espírito que em que a igreja vive e você vai acabar por se acomodar àquilo. Então, a acomodação é provocada por hábitos e costumes ou por uma cultura. E então, o que é que isso vai gerar? Um padrão de vida e de pensamentos. O que é que a Bíblia diz? Como um homem pensa, assim ele é. Quando Deus promete alguma coisa nova, se o homem está limitado a um padrão de pensamento que não é aquele da promessa, vai ter que haver uma transição. Vai ser necessário passar do antigo para o novo. É a mesma coisa do que o vinho velho e o vinho novo, que a palavra fala. Quando o novo é apresentado, as pessoas que provam o velho dizem o velho é melhor. Porque ainda não estão adaptadas ao palato do novo. Ainda custa assimilar o sabor do novo. Então o que é que acontece? A pessoa prefere o vinho velho. E muitos de nós, irmãos, por causa da acomodação, vivemos constantemente no velho. Não porque o novo não é apresentado, mas porque nós, quando estamos perante o novo, assim como estes espias, rejeitamos o novo, porque estamos acomodados ao velho. E em todas as etapas da nossa vida com Cristo, vão haver tempos e estações e vão haver momentos em que Deus vai nos confrontar, vai nos trazer para a realidade dos espias, dos 40 dias em que nós vamos estar a processar o novo e vamos estar a contemplar o novo de Deus. E é nesse período aí que nós somos confrontados, a nossa mente, os nossos pensamentos começam a entrar num conflito e isso gera turbulência na nossa alma. Então, quando nós estamos acomodados e somos levados para algo novo, a tendência é murmurar, pois o nosso padrão antigo luta contra o novo. E a acomodação tem um benefício, ela gera uma sensação de conforto e estabilidade. E o padrão do mundo, o que é que nos diz? Que nós precisamos de estabilidade e conforto. Não vos acomodeis com os padrões do mundo, que proporciona isso, que tenta proporcionar a acomodação, que tenta levar a igreja, por exemplo, a estar acomodada. Uma igreja que não entra não discerne o tempo e o modo, não vai discernir os tempos de Deus, por exemplo, vai ter o benefício do conforto. Vai ter o benefício de poucas lutas, de poucos entraves. Porque vai estar acomodada. Então, a acomodação vai levar essa sensação. Porém, a acomodação traz um problema, que é quando somos empurrados para um deserto, para um tempo novo, nós vamos ter a tendência, por causa da acomodação, a murmurar. E a Bíblia diz que a murmuração é como pecado de feitiçaria, porque nós estamos a verbalizar, nós estamos a profetizar aquilo que não é do agrado de Deus. Nós começamos a murmurar, lá atrás é que era, no tempo anterior é que era bom, daquela forma é que era bom. Veja, eu acho que todos aqui já passaram por esse momento em que
já tivemos experiências com Deus. Deus já falou connosco, falava connosco de determinadas formas e chega um momento em que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Eu não sei se já aconteceu consigo, que nós tentamos ouvir a voz de Deus e não conseguimos. Não é que Deus deixou de falar, é que Deus está a falar de outra forma. Porque Deus não é aquela forma que nós sempre achamos que era. Então nós começamos a murmurar, porque lá atrás Deus falava comigo. Porque lá atrás Deus fazia. Porque lá atrás tínhamos esta experiência. Porque lá atrás eu vivia assim, assim e assim. E o que é isso? Murmuração. A nossa tendência natural, irmãos, é a murmuração. A acomodação. Então Deus fala de formas diferentes para o seu povo. E você que às vezes possa estar a perguntar-se porque é que Deus não responde, é porque Deus se calhar já está a falar consigo, só que você não entende a voz dele. Então, você precisa de uma coisa que a palavra chama de tutores e ensinadores. Pessoas que vão dizer, olha, não vais por aqui, vai por aqui. Porque é um novo estágio, Deus está a falar de uma outra forma. Não é que Deus não vai falar consigo e vai confirmar ou vai testificar no seu espírito. É só que Deus está a falar de uma outra forma e Deus quer que você ouça aquela forma para Ele continuar a falar consigo da forma que Ele entender. Então há coisas que a gente às vezes vai ter que confiar em Deus e ouvir a voz de Deus, os sinais de Deus da forma que Ele está a falar e não da forma que eu quero que Ele fale. Isto para falar sobre murmuração, que é um dos pontos negativos da acomodação. A acomodação também gera uma rejeição do novo. Repare, quem promete o novo é Deus. Quem dá a orientação e o caminho para percorrer até o novo é Deus. Mas o que acontece com a ordem de Deus, muitas vezes, quando nós estamos diante do novo, é que há uma rejeição por causa da acomodação, por causa do velho. E aqui entra a nossa decisão, se eu quero ficar no velho ou se eu aceito, pela fé, aquilo que me está a ser dado, o novo tempo de Deus para a minha vida, o novo tempo de Deus para a sua vida. Então nós vamos começar a perceber nesta mensagem que nós vamos estar em estágios da nossa vida que nós precisamos ser como os espias. E qual vai ser o nosso espírito diante da promessa? A acomodação também tem outro ponto negativo, que ela gera apatia. Nós ficamos apáticos, porque estamos acomodados, ficamos birrentos, porque nós queremos as coisas daquela maneira e temos dificuldade realmente em aceitar o novo. Por outro lado, a promessa, ela tem os seus prós e contras também. A promessa é gerada em Deus, é novo e nós sabemos pela fé que é bom, porque ela vem de Deus. A promessa também gera fé e gera expectativa, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a palavra sai da boca de Deus, se Deus usou alguém, por exemplo, ou testificou no seu coração, se saiu da boca de Deus para a sua vida, você crê que é bom. E isso vai gerar fé, porque vem da parte de Deus. E muitos de nós querem acrescentar a fé. E hoje, se calhar, Deus está a trazer, novamente, promessas que estavam escondidas no seu coração. E está a lembrar que existem promessas que você, a determinado momento, vai ter a hipótese de entrar nela, de aceitar essa promessa. Então, o novo de Deus também é gerado numa promessa. A semente é lançada e então a promessa começa a ganhar forma. O novo de Deus começa a ganhar forma. Coisas positivas sobre a promessa. Ela gera expectativa da novidade. Gera entusiasmo, porque é novo. Então nós vamos ficar no entusiasmo de receber o novo da parte de Deus. Ela gera fé, leva à busca e à confiança com Deus. Por isso, automaticamente uma promessa vai gerar mais proximidade com Deus. E gera a realização de Deus, a realização da vontade de Deus para o seu povo, para a sua vida. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Então veja quais são as promessas que Deus já lhe fez. Algumas através de profecia, algumas através da palavra, algo que arde no seu coração, um chamado, um ministério, por exemplo. Isso é uma promessa que está na sua vida.
E então, quando nós procuramos a promessa de Deus pela fé, nós estamos a buscar a vontade de Deus para nós. Mesmo que às vezes seja só esperar. Que essa parte é bem difícil. Esperar quietinho, sem fazer nada. Sem fazer o que Abraão fez, de dar um jeitinho ali para arranjar um filho, que era o filho camuflado. Que não era o filho da promessa. Porque havia uma promessa e havia um tempo de espera para essa promessa. Coisas negativas que a promessa vai gerar em nós. Desconforto. Gera confronto com a acomodação e com a nossa cultura. Obriga a trabalhar e a sair da apatia. E obriga também, como nós vemos depois, o que aconteceu com Josué e Caleb, obriga a conquistas. E isso nem sempre para nós é positivo, porque vai custar alguma coisa. Vai custar trabalho, vai custar suor, vai custar dores de cabeça. Então essa é a parte menos boa que nós temos daquilo que são as promessas. Mas quando nós vamos entrar na promessa, nós vamos então ver algumas coisas que estes homens, estes espias tiveram a hipótese de viver. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que eles tiveram poder de decisão. Okay? Eles tiveram aqueles 40 dias, eles foram enviados, tinham instruções claras e eles tiveram um período de assimilação daquilo que estava a acontecer. Assim nós também, quando estamos perante uma promessa de Deus ou um novo tempo, nós vamos ter uma visão, vamos ter uma compreensão de que algo novo está a acontecer na nossa vida. Algo novo está a acontecer na sua família. Você percebe que é algo novo. Então, ser da forma que você era até agora não vai resultar mais. É um novo tempo. É preciso adequar ao novo tempo. Então, nós começamos a compreender que há uma necessidade de transição. Porém, nós vamos ser confrontados com a acomodação. Não é? Então, imagine um muro que está torto. Não é? Nós estamos no aperfeiçoamento, num processo de santificação. Nós estamos a ser... como é que eu ia dizer? O processo do diamante, estamos a ser o quê? Como é que é? Lapidados, é isso, obrigado. Nós estamos a ser lapidados e então ainda estamos em estágio incompleto. Ainda é necessário ser lapidado. O que acontece é que quando nós entramos num novo tempo, a nova forma vai nos ser apresentada. E vamos necessitar de ser lapidados para chegar lá. E é esse processo que muitas vezes nós não queremos passar. Porque nós vamos entrar no desconforto. Vamos ter que entrar no fogo para sermos como o ouro que vai ser purificado. Então, irmãos, entrar na promessa vai exigir da nossa parte uma decisão. A promessa é dada, mas existe um tempo de decisão. E nós vemos que estes 10 homens e toda a geração que murmurou com eles não entraram na terra prometida. Não entraram na promessa. Porque era a acomodação com o antigo. E se nós formos a analisar bem a nossa vida, irmãos, se nós pararmos para pensar, 40 anos no mesmo ambiente, num ambiente de deserto, de necessidade, de várias necessidades, aliás, nós vamos perceber que a tendência normal é acomodar. Porque passa a ser a nossa rotina, passa a ser a nossa forma de estar e nós entramos então nessa cultura, porque é o nosso hábito. Comemos daquela forma, falamos daquela forma, estamos habituados àquela forma, cultuamos daquela forma e então é sempre daquela forma. E quando aparece o novo, nós estamos tortos, começa a aparecer aquilo que é direito, que é a promessa, e nós começamos a ver que estamos tortos. E então decidimos ou ficar lá atrás, ou avançar então para o novo e continuar esse processo de sermos refinados. E mesmo que nesse processo, irmãos,
mesmo que nesses processos de deserto que nós passamos, a gente veja os sinais de Deus. A provisão de Deus chega, nós vemos a manifestação de Deus. Só que ainda assim, ainda pelo facto de nós vermos Deus, de ouvirmos a voz de Deus, de estarmos num tempo proporcionado por Deus, ainda assim existem coisas que nos vão levar à acomodação. E na nossa mente, nós vamos constantemente passar por essa luta, que é de nós nos acomodarmos tanto àquilo que nós estávamos acostumados a viver, que quando chega o novo, a tendência natural, não se engane, vai ser rejeitar. Porque nós estamos no confortável, nós estamos na mente antiga, na mente que não quer ser renovada, estamos na preguiça espiritual. E esse momento, quando chega esse momento, o poder de decisão está nas nossas mãos e Deus vai nos mostrar aquilo que Ele quer para nós. Então, quando há uma estação nova para esta igreja, por exemplo, Deus vai mostrar isso. Deus vai ministrar isso, Deus vai trazer isso à luz. Existe um novo tempo, só que vai existir também o confronto com o antigo. Com aquilo que estava a ser vivenciado no antigo. A forma do passado. As formas, as experiências que tivemos no passado. Porque Deus falava assim no passado. Porque nós ministrávamos assim no passado. Porque a nossa forma era aquela. A nossa cultura era aquela. Porque é que a igreja está tão... Nós vemos tantos problemas no meio da igreja. Está tão estagnada. Em termos espirituais. Porque a igreja não discerne tempo e modo. Não entende que existem estações novas. Que existe o novo de Deus. Só que o que a maioria das pessoas fazem e das lideranças fazem é, nós estamos bem assim, funciona assim, Deus fala desta forma, nós estamos a usar os dons, é conveniente para nós. Então ir para o novo, para o desconhecido, para a conquista é mais difícil. Então o que é que acontece com a igreja? Está a tentar viver no verão vestido como se fosse inverno. E não funciona, espiritualmente falando. Por causa das decisões que nós tomamos, por causa do rumo que nós damos, por exemplo, a uma família, a uma igreja, à nossa própria vida. Então esse é o poder da nossa cultura, da nossa habituação a alguma coisa. É que quando chega o novo, vai ser difícil nós enxergarmos o novo e decidir pelo novo. Segunda coisa é que a escravidão do Egito e os 40 anos no deserto que eles viveram geraram um padrão de acomodação que foi evidenciado diante da promessa. Para nós hoje, olhar para esta circunstância e analisar é fácil. E nós se calhar até dizemos, eu optaria por entrar no novo. Mas quando passa se calhar para a nossa prática, para a nossa vivência diária, nós se calhar vamos ficar na posição dos 10. Que decidem ficar pelo antigo, que decidem ficar pela acomodação. Então, os nossos padrões antigos vão sempre ser confrontados com o novo, diante da promessa. Quando chega a promessa, quando nós estamos a entrar na promessa, quando o tempo de Deus começa a acontecer, o antigo começa a ser evidenciado. O conflito vai ser gerado, porque nós vamos começar a olhar para trás. Vamos começar a olhar para o conforto que nós tínhamos, para a acomodação. Então, decidir avançar é uma decisão e normalmente é de minorias também. Que nem todos querem sair da zona de acomodação, do conforto. Quem decide entrar nas promessas vai ter de lidar com os imprevistos e conquistar aquilo que Deus já disse que era dele. Deus disse ao povo que esta terra era deles. E quando estes 10 homens, estes 10 espias, olham para aquele povo, começam a ter medo e eles começam então a ver imprevistos na conquista da terra prometida. E eles começam a colocar problemas porque eles começam a ver imprevistos que estavam lá. Porque não foi só chegar e entrar. Houve o processo de análise primeiro e havia também os imprevistos que iriam acontecer ao longo da conquista.
E nós vemos isso depois com Josué. Josué teve que conquistar as cidades, passo a passo, para entrar na promessa. Então, quando nós vamos considerar entrar na promessa de Deus, vamos ter também que lidar com todos os imprevistos que vêm. É a promessa de Deus, é a vontade de Deus, mas eu vou ter que passar pelos processos, eu vou ter que passar pelos imprevistos, eu vou ter que meter a cabeça e ter que entrar no tempo que Deus determinou. E lidar com os imprevistos e com os prejuízos disso também. Enquanto nós analisamos, nós vemos que estes homens analisaram aquela terra por 40 dias, nós vemos que eles foram expostos ao bom e ao difícil, ao bom e ao mau. Eles viram a terra, os frutos da terra, viram que era boa, viram que era uma terra boa para se habitar, mas eles viram também que havia um povo gigante, um povo forte. Ou seja, estes dois extremos vão andar de mão dada na nossa vida quando nós estamos para entrar na promessa. Quando a promessa está diante de nós. O bom e o mau. O agradável e o desagradável que nós vamos ter que trabalhar. Então estas duas coisas, elas vão acontecer connosco. E então nós vemos que Josué e Caleb são o exemplo de alguém que decidiu entrar na promessa e partir pela fé para a conquista do que Deus tinha entregue nas mãos daquele povo. Deus já tinha dito que aquela terra era para eles, porém havia a necessidade agora de entrar e conquistar, de lidar com as circunstâncias. E isso ia gerar, ia ter que fazer com que o povo lidasse com a sua acomodação. Então nem sempre viver na acomodação será a melhor decisão. É mais confortável, é mais conveniente, mas nós vamos ficar fora da promessa que Deus tem para nós. E isso pode ser algo que nós podemos decidir, que a promessa quem deu foi Deus. E se Deus deu uma promessa, é a vontade dele. Se Deus lhe deu um ministério, se Deus lhe deu uma promessa de uma família, se Deus lhe deu uma promessa que a sua família, por exemplo, ia servir ao Senhor, isso ainda está à sua frente, isso ainda está para conquistar. Há que colocar mãos à obra, há que trabalhar, há que lidar com os imprevistos, mas ainda assim tomar a atitude de Josué, que foi de conquistar, de entrar no terreno e fazer aquilo que era necessário fazer para cumprir a palavra do seu Senhor. E nós, quando dizemos assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, nós temos que estar dispostos a entrar nos diferentes tempos, nas diferentes estações que Deus promove para nós e fazer, que será então o modo que nós vamos operar naquela circunstância. Houve uma mensagem que eu partilhei convosco há uns tempos atrás, que falava de tempos e estações. E eu falei de uma palavra que estava lá em Jeremias, em que quando Deus apresenta, não é, para o povo que eles vão para a Babilónia, cativos, ele diz que eles vão 70 anos e diz que é para ficar lá, para formar família lá, para plantar lá, para edificar casas. Ou seja, ele estava a dizer não só o tempo, mas também o modo, não é? Que era para fazer aquilo. Então, quando nós estamos diante de uma promessa, diante de uma palavra de Deus, nós vamos ter esses detalhes. E então, cabe a nós aceitar isso e entrar na promessa e trabalhar com aquilo que são as circunstâncias que vão aparecer. E quando nós lidarmos com essas circunstâncias, Deus vai dar o escape, Deus vai dar a solução, Deus vai falar connosco de formas diferentes, Deus vai continuar a levar-nos para um lugar de maturidade, de aproximação. Porque Deus quer cumprir a sua palavra em nós e quer que a gente viva em comunhão com Ele. Então, ficar fora da promessa, eu acredito aqui que ninguém quer. Ficar fora, ninguém quer. Todos nós queremos entrar nas promessas de Deus, mas vamos ter que compreender que vamos ter que ser fortes e corajosos como Josué. Porque essa foi a palavra que ele recebeu. Quando ele estava para entrar, juntamente com Caleb e aquela geração, a palavra que ele recebe é ser forte e corajoso naquela temporada. Porque havia algo que era necessário acontecer dentro do coração dele, para que ele então entrasse no tempo da conquista e no tempo da promessa. Amém? Então,
Nós vamos ter a opção de permanecer na acomodação, irmãos, ou viver as promessas de Deus. E para entrarmos nessas promessas, nós vamos ter que compreender. E através da oração, através do jejum, através da comunhão com os irmãos, nós vamos compreender os tempos e as estações da nossa vida. E nós vamos entrar na promessa. E que nós possamos ser como Caleb e Josué, que tiveram um espírito diferente dos demais, para podermos entrar na promessa, para podermos usufruir daquilo que Deus falou, da promessa que Deus tem para a sua vida. E hoje eu quero terminar esta mensagem e orar por pessoas que estejam aqui, que têm uma promessa e que se calhar você está estagnado e você não compreende o que é que está a acontecer, mas se calhar Deus está a dizer hoje que é para começar a conquistar, que é para começar a colocar mãos à obra, olhar para aquilo que é a promessa de Deus e fazer o que tem que ser feito. Não nos acobardarmos e queremos ficar na acomodação, voltar para trás, olhar para trás, murmurarmos sobre o passado. A posição daqueles que estão acomodados sempre vai ser murmurar. Sempre vai ser olhar para trás e dizer lá atrás é que era bom, o passado é que era, por causa do comodismo, por causa do conforto. Então, que Deus possa nos levantar hoje, mais fortes do que a gente entrou aqui, com esta palavra. E que você possa ter discernimento de que quando você estiver a entrar na promessa, se ainda não é o tempo, aquiete o seu coração, permaneça firme, faça o que está nas suas mãos para fazer agora. Permaneça firme, porque o tempo chegará. O Senhor vai abrir as portas, o Senhor vai falar consigo, vai ministrar e você vai entender o tempo e a estação dessa transição. E você vai entrar na promessa. Amém? E nunca se esqueça de que nós vamos ter um tempo para analisar e para ver aquilo que está diante dos nossos olhos e decidir se entramos ou se ficamos na acomodação. Amém? Eu queria orar juntamente com a igreja e agradecermos a Deus por esta palavra, agradecermos a Deus pela oportunidade de recebermos uma palavra de fé, uma palavra de confrontação com a nossa acomodação. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque nós tantas vezes estamos acomodados, Senhor, e esquecemos-nos das tuas promessas, esquecemos, Senhor, daquilo que tu já falaste connosco que ias fazer, dos tempos que nós tanto ansiámos, Senhor. E assim como os espias, Senhor, nós vamos entrar naquele momento, Pai, em que nós vamos decidir entrar ou ficar acomodados, Senhor. E não entrarmos nem usufruirmos da terra prometida, nem usufruirmos, Senhor, daquilo que são as tuas promessas, Pai. Que a nossa decisão, Senhor, a nossa postura hoje possa ser a de Caleb e Josué. Senhor, em que mesmo confrontado com adversidades, com imprevistos, Senhor, com gigantes, Pai, naquela terra, eles tomaram uma decisão, Senhor, de bravura, de conquista, Senhor, e disseram, esta terra é nossa, o Senhor nos dará esta terra, Pai. E assim, Senhor, possa ser na nossa vida, Senhor, nas promessas que tu deste a cada filho, Senhor, nesta terra, Pai, para esta cidade, para esta igreja, Senhor, para as famílias desta igreja, Senhor, e para todos aqueles que estão a ouvir, Senhor, que possa ser gerado fé, Senhor, que possa ser gerado, Pai, um novo tempo, Senhor, e possas abrir também os nossos olhos para vermos, Senhor, o novo de Deus, a promessa de Deus. Senhor, se há pessoas que estão cansadas de esperar, Senhor, que tu possas fortalecer, Senhor, Pai, fortalecer e renovar as forças, Senhor, para que possam continuar firmes na promessa, Senhor, firmes na tua vontade, Senhor, aguardando a promessa do Senhor, aguardando a palavra do Senhor, Pai. Tu possas ministrar, Senhor, estar a desbloquear corações, Senhor, que estão endurecidos, Pai. Corações de pedra, Senhor, que se esqueceram da promessa, Pai, que estão cansados, Senhor, que têm sido oprimidos, Pai, desgastados, Senhor Jesus, pela acomodação, Pai, que tu possas renovar os corações, renovar forças, Pai, trazer, Senhor, de novo à vida e levantar, Senhor, para conquistas, para, Senhor, para lidar com imprevistos, para lidar com o novo, Pai. Que nós possamos ter um coração grato, Senhor, quando nós virmos o novo, Senhor, quando nós virmos a promessa. Nós temos um coração grato, Senhor, um coração, Pai, com ousadia, Senhor, de entrarmos nessa promessa, Senhor, e conquistarmos aquilo que o Senhor já entregou nas nossas mãos. Senhor, que esse Espírito hoje possa ser derramado sobre a tua igreja, Senhor, que esta palavra venha trazer visão, Senhor, abrir, desbloquear, Senhor, a nossa visão para aquilo que tu estás a fazer, Senhor, e que novas coisas possam ser dispensadas, Senhor, sobre este povo,
sobre esta igreja, Senhor, sobre as famílias desta igreja, Pai. Eu quero profetizar isto, Senhor, que o novo tempo sobre as famílias desta igreja, Senhor. Pai, aquilo que parece sempre a mesma coisa, Senhor, sempre o mesmo diálogo, sempre a mesma forma de estar, Senhor, possa ser mudado hoje, Senhor, possa ser transformado, Senhor, aquilo que tem sido, Pai, um peso, Senhor, possa ser, Senhor, renovado as forças de cada um, Senhor. Cada um que está aqui a representar o seu lar, a sua família, Senhor, renova as forças, dá um espírito, Senhor, de ousadia, de conquista, Senhor, renova as forças do teu povo, Senhor, para continuar, Senhor, para edificar a tua igreja, Senhor. E que esta palavra venha a ser gerada nos corações, venha levantar ministérios, Senhor, levantar, Senhor, aquele que está abatido, Senhor, para que continue e prossiga, Senhor, rumo às promessas, Senhor, crendo nas promessas, Pai. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, e te agradeço, Pai, por aquilo que já estás a fazer, Senhor, por aquilo que estás a derramar nos corações, Pai. E te agradeço pela oportunidade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria só dizer mais uma pequena coisa a respeito disto que eu preguei e também sobre a minha experiência. Não é? Como eu falei no início, que eu estou noivo. E para mim foi um processo de 7 anos de espera. Por isso que eu estava aqui a orar para que as suas forças sejam renovadas e para que você não desanime. Como você deve imaginar, houve muitos momentos de desânimo, de desespero, de trepar paredes, aquelas coisas que a gente dá umas gargalhadas, não é? Mas tem processos que não é tão fácil a gente passar, irmãos. Mas cabe a nós que temos a promessa, que sabemos o que é que o Senhor tem para nós, de aguardar, não tentarmos fazer da nossa forma. Eu tentei fazer da minha forma e eu percebi que não ia dar certo. E que você se sinta motivado também por aquilo que eu passei, o tempo de espera que eu tive, que não é fácil de passar, irmãos, não é fácil. Tem diferentes áreas aqui, com certeza, da sua vida, na área financeira, na área da família, na área do trabalho, mas eu quero dar uma palavra de conforto, que é possível nós aguardarmos as promessas de Deus, não aquilo que nós desejamos, porque nós começamos a imaginar acerca daquilo que Deus falou, e nem sempre aquilo que nós imaginamos é da parte de Deus. Então aguardar o tempo, quando chegar o tempo, irmãos, nós vamos compreender que é da parte de Deus, porque tudo vai convergir para que isso seja. Nós próprios vamos perceber que é um novo tempo, uma nova estação para nós. Amém? Por isso seja forte, persevere na promessa e aguarde o tempo de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.